Conosco, gentilmente nos atende a empresária, até o momento, única pré-candidata a prefeita da cidade de Guarulhos, Fran Correia. Muito bom, Guto, estar aqui de novo no Radar, que é um programa muito especial para mim, cheio de amigos. Não vou citar o nome de cada um, porque eu tô vendo uns amigos novos aí, né? Eu vou deixar alguém de fora, vai ficar chato. É o Putin. Então, mas assim, é um lugar que eu me sinto muito bem, falando crítica, sorrindo. É o único lugar que eu consigo fazer isso é aqui, viu, Guto? Não, você também é sempre bem-vinda aqui no Radar de Notícias, como sempre foi pelo Pedro Notaro. Alguns algozes da Fran Correia também vêm aqui, batem nela no sentido político, rebatem as opiniões da Fran. A Fran vem aqui e rebate de volta. É uma mulher que está aí para o debate político e é importante uma voz feminina na política, né, Fran? Olha, Guto, na verdade, assim, hoje nós temos um quadro que está muito a definir ainda, né, dentro da cidade de Guarulhos. Muitas confusões acontecendo aí nos bastidores, não da minha parte, porque eu acho que você começa a ser um bom gestor quando você começa a administrar bem a sua própria casa. E aí você já vê o que está acontecendo aí dentro da casa do prefeito, porque já está uma briga danada até para escolher quem é o sucessor, quem vai ser o indicado do prefeito. Então isso já mostra uma desorganização tremenda, porque ao longo desses 8 anos, se fosse um grupo coeso, um grupo, né, com grande competência, um grupo unido, porque isso faz total diferença numa gestão, hoje já teria naturalmente, sem discussão, sem briga, sem Câmara caindo sessão, e isso é um prejuízo gigante para a cidade de Guarulhos, tudo por conta de não saber quem é o candidato aí do prefeito, como se o prefeito tivesse uma aprovação muito boa e realmente já a eleição tivesse ganho. Então fica uma briga danada, mas dentro desse quadro todo nós temos a minha candidatura, que eu fico muito feliz de estar participando desse pleito de 2024, que eu venho já há alguns anos trabalhando isso, e sou a única mulher e espero representar as mulheres muito bem, com muita força esse ano, com muita vontade, para a gente tentar resolver os problemas da cidade. Você sabe que eu estava estudando a pauta para hoje e fui olhar, a gente tem que conferir, né, quem são os pré-candidatos, os candidatos, enfim, e fiquei até surpreso porque eu peguei esse gancho. Falei, pô, a Fran, a única mulher, incrível, uma cidade com quase 1,5 milhão de habitantes, uma política bem estruturada, né, são 34 vereadores, diversos secretários, e você só tem uma única mulher que tem destaque na cidade e é pré-candidata a prefeita. Isso aí é algo para se pensar, a participação feminina na política. Não, e Guto, eu sou a única candidata mulher e que participou da eleição passada, ficando, que deixar bem claro, em 3º lugar, com uma votação que para mim eu senti muito orgulho, porque foi a minha primeira eleição, né, a minha primeira campanha, então nós fomos muito bem votados. Eu perdi para os dois, praticamente, um atual prefeito e um que já foi 2 vezes prefeito da cidade. Então, fizemos um trabalho muito bonito, mas levamos a verdade também, né? Levamos a verdade aos 4 cantos da cidade, fiz questão de pisar nos 4 cantos da cidade, verificar todos os problemas que estavam acontecendo para a gente fazer um bom plano de governo. Então, foi muito legal, muito saudável também para o nosso grupo todo. Só uma parte aqui, só para lembrar que acontece hoje, pessoal, reunião do Consegue, Bom Clima, às 19h30, ali na rua Morro Agudo, 54. O Ricardo Nascimento pediu para a gente registrar, não conseguimos fazer no primeiro bloco, mas estamos fazendo agora e também ainda não conseguimos obter mais novidades sobre aquele caso ali da Secretaria de Educação. Ontem, 4 vereadores de oposição, o Dr. Laércio Sandes, o Rômulo Ornelas, o Edmilson Souza e o Leandro Dourado estiveram na Secretaria de Educação tentando conversar com o secretário por conta de uma vaga para uma garota que está no 2º ano na escola Evanira Vieira Romão, a escola municipal. Parece que ela foi transferida para a escola estadual, mas os pais entraram com ação na justiça. A justiça deu a vaga para a garota, mas parece que estava tendo uma dificuldade lá com o secretário. Falei com o secretário, ele disse que não estava na secretaria naquele momento. Ocorre que hoje o vereador Edmilson Souza me ligou, a gente falou por telefone antes de começar o radar, despachou diretamente com o juiz ordenou um oficial de justiça para ir até a secretaria e aí sim ele oficiou o secretário
e amanhã deveremos ter mais desdobramentos sobre esse caso. Precisava registrar aqui porque estava esperando uma devolutiva aí da assessoria de imprensa, não teve, então estou fazendo o registro do caso aqui. Fran, vamos falar aqui de educação. Você ainda não é candidata, obviamente que qual a sua proposta para a educação? Esse debate a gente faz um pouco mais à frente durante a eleição. Mas qual que é a sua análise sobre educação? O que você pensa? Porque também vem muita gente aqui no radar só descer o pau, fala mal do prefeito, que está errado e tal, e tem muita coisa que precisa melhorar. Mas o que você pensa do ponto de vista de uma iniciativa que seria positiva para a cidade? Bom, Guto, primeiro que assim, a gente não nós não somos um grupo político onde nós estamos nas ruas e fazendo parte de de um pleito agora esse ano apenas para criticar. Eu jamais sairia da minha casa, da minha empresa, para ficar apenas criticando. Não é esse o nosso intuito. Nós queremos, sim, resolver os problemas de Guarulhos, até porque eu sei e entendo como resolver. Por mais que eu não seja ainda candidata e o nosso plano de governo ainda não esteja montado, eu sou uma pré-candidata, mas é lógico que a parte da educação, um ponto importantíssimo é criarmos mais creches, né, conveniadas, não permitir que muitas crianças, porque eu falo muitas porque são muitas crianças, e tá aí, você está dando um exemplo de uma criança, mas existem muitas crianças que não estão tendo vagas nessas escolas. É verdade. Principalmente nessa faixa etária dos 4 anos de idade. Eu recebo inúmeros pedidos, eu recebo inúmeras denúncias. É a terceira vez que eu toco nesse assunto aqui no programa. Da dezembro, janeiro, fevereiro e junho, julho, chove de e-mail aqui no Radar Notícias, chove de pauta, pai e mãe, ou principalmente mães, né, mães. Pô, eu moro aqui do lado, tem uma escola perto da minha casa, mas não tem vaga, tem que estudar do outro lado. Muita gente, a gente manda para a Secretaria de Imprensa, enfim, para a assessoria de imprensa da Prefeitura. Algumas vezes tem retorno, outras vezes não tem, mas de fato a demanda é muito grande. Mas não é só até o fato disso, que é muito grave, porque quando a gente fala que não tem vaga na escola, é extremamente grave, mas quando você pensa a longo prazo, isso ele determina todo um futuro de uma cidade, né? Você não dar a educação adequada, principalmente nessa idade de 4 anos, você está comprometendo todo o futuro desta criança, todo o futuro desse cidadão, todo o futuro o futuro jovem que não estará preparado para o primeiro emprego, para um bom currículo, porque ele perdeu toda a chance dele que ele já tinha, que por direito, aliás, por direito, toda criança de 4 anos, ela tem direito hoje de ter uma vaga. Então, é muito sério isso. Fora as denúncias que eu estou recebendo de completamente despreparo hoje dentro da sala de aula, pela quantidade de alunos, com falta de profissionais, ou falta de capacitação que a prefeitura não está oferecendo para esses profissionais. Então, é muito grave, né? Isso falando da educação, mas acho que nós vamos falar de alguns outros setores aí, estão todos os setores. Se a gente tocar no assunto da área da saúde... Tem até uma pergunta ali do Maurício Barros. Pode voltar aí, produção? Vamos ver o que ele pergunta. Acho que ele pergunta em relação à saúde. A produção subiu. Aliás, pedi para você que está acompanhando a entrevista aqui com a Fran Correia, deixa um like aí no Facebook, no YouTube, não esquece. Senão a produção puxa a orelha depois que acabar o programa aqui. Então deixa o seu like, a entrevista está bacana, a audiência está lá no alto. É que tem gente que não pode dar o like, sabia? Eu sei, né? Porque daí aparece. Eu falo. Tudo bem, eu também uso essa tática, viu? Mas quem pode deixar o like aí? Eu, por exemplo, eu nunca dou like para o Rabi, mas de vez em quando eu vejo ele. Muito bem. O Pedro Notaro falava aqui, o Radar de Notícias, até quem não assiste fica sabendo. Vamos lá, Maurício Barros. Fran, o que você pensa sobre a saúde de Guarulhos? Pois o sistema está falido e não é por falta de dinheiro. Então, eu quero dar um caso aqui para ilustrar, Fran. Um caso, ontem eu falei disso, eu cheguei até a me emocionar aqui. O caso da Maia. A Maia, a avó, a Cláudia Fernandes, entrou em contato fazendo essa denúncia. A Maia era neta dela. A nora foi para ter a criança lá no Hospital dos Pimentas, ficou internada do dia 7 ao dia 10, foi liberada, dia 11 voltou. Durante os exames, notaram que o coração da criança da bebezinha, que ainda estava no ventre, estava diminuindo o batimento. E aí a família ficou desesperada e pediu para fazer um ultrassom e fazer uma cesárea naquele momento para tentar salvar. Resumindo, ninguém fez nada, segundo a família, né? E no dia seguinte, às 8h30 da manhã, a menina foi ter a criança natural, normal, e a criança nasceu sem vida, infelizmente faleceu no ventre da mãe.
E aí a gente entrou em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura, pedindo uma explicação, porque também tem que ouvir o outro lado, é o papel do jornalismo. Até agora não teve resposta. Eu falei com a mãe, agora antes de entrar no ar, com a avó, porque a mãe é menor de idade, a avó desesperada, se sentindo maltratada, desrespeitada, porque está esperando um documento que prometeram entregar ontem para ela no prontuário. Aí era para entregar hoje até às 16h30, às 17 horas não entregaram. Então, assim, com todo respeito, é uma desumanidade que fazem. Pelo menos dá uma resposta, se posiciona, sabe? A gente não é para o radar de notícias, é para a família, é para a mãe que está acompanhando, gente. Tem que ter um pouco de compaixão mais. Enfim, saúde. Qual que é a sua opinião, qual que é a sua leitura sobre saúde na cidade de Guarulhos? Eu sou mãe, então você imagina o que causa dentro de mim você falar sobre isso, de um caso que nós já estamos acompanhando, estamos sabendo. Mas você está aqui, a imprensa de Guarulhos e pouca, né? Nem todos, porque a maioria se calam diante da verdade do que está acontecendo na cidade, nem chega 90% do que acontece na cidade. Infelizmente, as situações de óbitos que vêm acontecendo na cidade é algo muito secreto na cidade de Guarulhos. É grave isso. E é decorrência dessa destruição da saúde através dessas OSs. É decorrente a destruição dessa desorganização de gestão que está acontecendo ao longo de 8 anos. Não é possível que as pessoas sérias, e tem sim gente séria dentro da política aqui na cidade, e eu vejo o meu grupo como um grupo muito sério, porque é um grupo que não se corrompeu, que não se vendeu, que não fez parte de uma gestão que não está concordando, não é porque não gosta da pessoa que está sentada na cadeira, porque isso não existe. Eu não sou tão pequena assim, o meu grupo não é tão pequeno assim. Nós não concordamos com as coisas erradas que estão acontecendo dentro dessa cidade. E eles não têm noção do que essas pessoas sofrem quando algo desse tipo acontece, porque parece que são gestores frios, que não têm coração, que, sabe, que não se sensibilizam. Vão lá, ficam nos hospitais, como a gente fica. Muitas vezes eu não faço vídeo, Guto, porque eu nunca nem gostei de político que fica na porta, fazendo aquele auê todo. Você também de pendurar melancia no pescoço para aparecer, não resolve nada. Apesar que de vez em quando é necessário sim, para dar um choque de realidade em todo mundo, mas por muitas e muitas vezes o meu trabalho é um trabalho silencioso. E nós hoje, nós temos servidores públicos muito competentes. Até na saúde, viu? Mas é da saúde que eu estou falando. Aliás, muitos servidores da saúde competentes. Exatamente. O Adam Cubo, né? Eu estou falando aqui de saúde, o Adam está lá na secretaria como secretário há 2 meses e alguns dias. Então não é diretamente ao Adam, que é uma pessoa que até respeito, tenho respeito pelo trabalho técnico que ele faz, mas assim, a Secretaria de Saúde deveria se posicionar publicamente sobre o que aconteceu ali, gente. Não vai fingir que não aconteceu nada. Eu gostaria muito de ter uma oportunidade... Engraçado foi quando é a Globo, rapidinho responde. Por engano, me mandaram uma demanda lá da Globo aqui, né? A Globo entrou em contato para falar da vacinação contra a dengue. Era 16h46. 1 hora depois, a assessoria de imprensa respondeu a Globo. E paga milhões lá para fazer comercial. Poxa, tem que ter respeito com a imprensa da cidade de Guarulhos e com a população da cidade de Guarulhos. Isso aqui é para a assessoria de imprensa da prefeitura. Tá pisando na bola. Não, e nós estamos falando primeiro de vida, né? Nós estamos falando de uma família que deve estar destruída pelo que aconteceu. E misturando um pouco os assuntos, mas aí para fazer a propaganda na Globo, já que você tocou nesse assunto, estava louca para falar sobre isso, mas aí chega lá no intervalo da novela, onde está todo mundo vendo o horário mais nobre, né, para você pagar uma propaganda mais cara de todos, no intervalo da novela das 9, aparece uma propaganda de Guarulhos, por incrível que pareça, falando sobre a morte, né, de uma criança, porque é uma criança, dentro do útero da mãe. O que acontece? Passa lá uma propaganda de um hospital da criança que não tem um tijolo em cima de tijolo. Outro dia, mas aonde fica esse hospital? Não fica, meus amigos, não fica, porque o hospital não existe. É uma propaganda de uma futura obra que o prefeito e os seus assessores decidiram fazer a propaganda nos últimos meses de gestão, quando o prefeito já está tomando o seu café
frio, para fazer a propaganda de algo que ele poderia ter feito lá no segundo ano de mandato, no terceiro ano de mandato, para ter condições desse hospital estar pronto. Uma propaganda de algo que não existe. Por favor, vereadores, vão lá no local, veja, cadê esse hospital? É uma maquete, vocês estão vendendo uma maquete para o eleitor que em outubro vai decidir o seu voto. Então, assim, se tornou muita palhaçada dentro da nossa cidade, brincando com coisa séria, porque dinheiro, sim, é o que essa pessoa que fez o comentário da saúde, aí esqueci o nome dele, mas ele falou, dinheiro tem. Óbvio que dinheiro tem. Celso Alcântara. Tem dinheiro, não falta dinheiro, falta capacidade, falta gestão, falta boa vontade. E é isso que eu venho propondo, Guto. É isso que eu quero trazer para 2024. Eu quero trazer solução. Eu faço a crítica daquilo que eu quero e posso e entendo para solucionar. Por exemplo, a saúde, como qualquer outro setor, como você disse, nós temos bons servidores públicos, capacitados. Ah, mas Fran, lá num bairro muito distante, nós não vamos conseguir levar né, esse funcionário, esse servidor. Não tem problema, a gente faz o modelo lá, enfim, de uma forma misturada, um pouco servidor, um pouco terceirizado, mas enfim, nós temos soluções para os problemas da cidade de Guarulhos. A UPA Paulista é um exemplo, é uma unidade de saúde aqui na cidade de Guarulhos que é tocada por servidores de carreira. Exatamente, Guto. Eu já precisei, eu já fui até lá com uma pessoa, essa pessoa estava precisando, a gente entrou e saiu em questão de 1 hora e 20. Bom atendimento, legal. Parabéns, Prefeitura, nesse caso da UPA Paulista. Mas por que não repete nos outros locais? Aí eu pergunto, por que será que a Prefeitura, o prefeito atual, ele prefere essas OSs que estão destruindo a cidade, porque não estão oferecendo uma saúde de boa qualidade, e não coloca os nossos servidores com capacidade para fazer essa engrenagem andar que tanto é necessário dentro da cidade. Ô Fran, tem uma pergunta ali do Maurício Barros, vê se você consegue achar aí, produção. Voltando para a política aqui, ele comenta sobre o professor Jesus, já tem quase uns 20 minutos atrás, enquanto vocês acham aí. Fran, o meio político também especula que eventualmente você poderia, num determinado momento, até abrir mão da sua candidatura a prefeita para serviço de algum candidato a prefeito. Como é que você analisa toda essa conjuntura, essa possibilidade? Na verdade, vamos corrigir um pouquinho se alguém pensou dessa forma. Hoje eu sou candidata, eu estou no quadro dos candidatos, dos pré-candidatos a prefeito da cidade. Me sinto muito bem sendo representando as mulheres, né? Porque se eu tivesse desistido, hoje nós não teríamos nenhuma mulher. Ó, o doutor Zé Mário ali, ó. Boa noite a todos do Radar. Boa noite, Fran. Afinal, você é pré-candidato a prefeito ou a vice do Eloy? Zé Mário. Você gosta, né, Zé Mário? Você gosta. Quando você estiver aqui, eu vou fazer umas perguntinhas quentes para você já chamei também. Umas 3. Zé, eu entendo naquele momento, eu entendo você preferir não vir, mas o convite está feito, você tem o que dizer aqui sobre a cidade, nem que seja para defender a sua visão. Está convidado aí, José Mário. Bom, mas vamos lá. Eu sou hoje uma pré-candidata a prefeita, faço parte desse quadro. Fico muito feliz de quando não falam de qualquer candidato e falam de serviço do Eloy, porque qualquer candidato é você estar entrando num jogo apenas para fazer parte. E eu não estou aqui para apenas fazer parte, eu já disse. Ou a gente vem para fazer a diferença, trabalhar, resolver os problemas da cidade, ou então eu fico na minha casa, Guto. Agora, o Eloy, de fato, eu tenho um respeito muito grande por ele. Ele foi um prefeito aonde o que a gente vê já responde se ele foi ou não um bom prefeito dentro da cidade. Nós temos inúmeras obras que foram feitas na gestão do Eloy, saiu da prefeitura com uma boa aprovação. Mas hoje eu sou candidata. Eu só mudo o meu caminho, Guto. Eu só mudo a minha opinião. Eu mudo essa minha decisão hoje se me provarem que tem algo muito melhor para a cidade de Guarulhos, que não seria apenas eu nesse projeto individual para ser candidata. Não só algo muito melhor, mas também, de repente, mais viável do ponto de vista eleitoral, porque também a eleição numa cidade desse tamanho, contra uma máquina poderosa, um rol de candidatos que deve ter, não é fácil.
Boa noite, Guto e Fran. Pergunte à pré-candidata sobre vários pré-candidatos a prefeito tentando polarizar entre direita e esquerda, Bolsonaro e Lula. Será que falta a proposta? Doutor Eduardo Carneiro. Bom, antes de eu passar para a Fran, só compartilhar uma reflexão, Fran, que eu tenho aqui, não sei se você vai concordar. Eu acho que bacana, quem está no campo ali do PT buscar o apoio do Lula, é uma figura importante. Aquele que está no PL quer o apoio do Bolsonaro, que seja também tem voto, também tem expressão. Mas esse aqui é para o eleitor. Quem vai governar Guarulhos não é nem Bolsonaro nem Lula. Quem vai governar Guarulhos é quem vencer a eleição aqui, seja Fran, Márcio Nakashima, Martelo, Americano, Xerife, Alencar Santana, Eloy Pietá, por aí que vai. Então, quando for votar, leve em consideração se a pessoa tem capacidade de governar a cidade ou não o padrinho político que ela tem. Agora eu tô nervosa com o Guto, que ele já respondeu por mim. Agora eu tô brava, hein, que eu já ia falar isso, Guto. Eu pensei que você ia falar. Não, mas vamos lá. Aliás, Fran, só uma parte aqui, amanhã deveremos ter novidades aqui no Radar Notícias, por quê? Parece que o governador Tarcísio está apoiando um candidato a prefeito aqui em Guarulhos, quer lançar um. Mas o vice-governador, o Ramute, quer lançar outro, pode ter outra visão diferente. Então, será que tem uma divergência entre o governador e o vice-governador? Amanhã vamos trazer mais informações aqui no Radar de Notícias, inclusive com uma entrevista que a gente vai revelar amanhã. 18h58, Fran. Bom, sobre a pergunta do Eduardo Carneiro, que é muito boa essa pergunta. Você respondeu tudo, Guto. Quem vai administrar a cidade não é nem a esquerda, não é a pessoa Lula e nem a pessoa Bolsonaro representando a direita. Nós temos hoje um trabalho para resolver os problemas da cidade, que precisa de alguém que entenda da cidade, que seja da cidade. Eu tenho toda a minha vida dentro dessa cidade, né? Desde quando eu nasci, então eu respiro, eu sei exatamente o que a gente precisa para resolver principalmente os pontos críticos da cidade. Hoje eu foco muito nos pontos que a prefeitura estragou e destruiu, e é nisso que eu preciso me apegar para eu entender o que eu preciso solucionar para o nosso futuro. Foi horrível vir uma taxa do lixo, que por sorte, né, que o Eli Correa Filho e o Laércio Sandes entraram com a ação e conseguiram forçar o prefeito a derrubar essa taxa. Nós temos o problema da Proguaru, que foi feita uma promessa de campanha, gente, uma promessa, isso é gravíssimo, uma promessa de campanha, não vou fechar a Proguaru. Venceu a eleição, fechou um mês depois da Proguaru, em pleno Natal, e deixando mais de 4.500 funcionários completamente desempregados e desiludidos, sozinhos aí nas ruas. Fran, só uma parte, 19 horas, a entrevista está muito boa. Então vamos nos despedir de você que está na TV Guarulhos. Corre lá para o Facebook ou para o YouTube, continua aqui. Vamos tirar mais uns 5, 10 minutos aqui com a Fran. Quando a entrevista é boa, a gente faz hora extra aqui no Radar Notícias. Vamos lá, Fran. Temos toda essa confusão aí de escolha de candidatos, que a gente não sabe para onde que eles vão. Então, hoje, eu não quero saber dessa disputa de Lula e de Bolsonaro. Nós temos um grupo competente onde nós queremos, sim, solucionar todos os pontos de transporte, de saúde, de educação, assistência social, que está terrível na cidade, que é um ponto que pouco se fala aqui dentro, mas está completamente largado na cidade de Guarulhos. Então isso me preocupa, Guto, isso me preocupa e são nesses pontos que eu vou bater e trazendo a solução. Está aqui o Evaristo Soares Lobo, segundinho, dizendo o seguinte: acho que a Fran também é uma boa candidata, pois mora em Guarulhos e tem negócios aqui. O que você está achando do desenvolvimento econômico da cidade de Guarulhos? Que é uma pauta que não é tão debatida, né? Porque quem sofre mais lá na ponta, às vezes não tem tempo de pensar como é que está o desenvolvimento econômico da cidade. Eu bati muito isso em 2024, porque eu escutava muito os empresários da cidade. Nós tivemos uma perda gigantesca ao longo desses 8 anos, né? Perdendo muitas empresas, aumentando muito o desemprego, porque os números reais, eles não são mostrados, eles não são apresentados. Tanto é que hoje, não só aumentando a taxa de desemprego, mas esse lado de capacitação que influencia na economia da cidade é muito importante, Guto, porque você faz um teste.
anda por alguns lugares, comércio, no centro da cidade de Guarulhos, e você começa a perguntar de onde é o funcionário. O funcionário vem de Itaquá, o funcionário vem de Mogi, o funcionário vem de Arujá. E por que não? Nós temos que estar preparando a cidade para pegar o emprego aqui dentro, antes de ir para fora, por incrível que pareça. Hoje existe uma quantidade de pessoas de fora da cidade muito grande. A taxa de Guarulhos, ela ultrapassa todas as outras cidades da região metropolitana de empregar pessoas fora da cidade. Por quê? Porque a prefeitura nunca se preocupou em capacitar, principalmente o primeiro emprego. Então, preparar esse jovem para o primeiro emprego. E as empresas presenciando e vivenciando esse tipo de problema, fora todo o problema de administração que isso influencia na escolha de uma empresa para estar aqui, que vai girar a economia da cidade, ela também acaba fugindo, ela também acaba escolhendo uma outra cidade. Então é algo muito grave, mas tem que ter uma conversa, tem que ter um alinhamento com os empresários, tem que ter uma luta do prefeito, né, de quem senta na cadeira para ir atrás desses investimentos, para gerar essa economia. Ô Guto, deixa eu só voltar um pouquinho no ponto quando você falou de Bolsonaro e Lula, e que eu gostaria muito que o eleitor que ainda tivesse um pouco dessa dúvida, entendesse que quando nós temos um bom gestor sentado na cadeira de prefeito, uma pessoa que tem um bom diálogo, seja ela da direita, ela vai conseguir dialogar com a esquerda, seja ela da esquerda, ela vai conseguir dialogar com a direita, mas tem que ser um bom gestor com articulação, uma pessoa que transita muito bem no governo federal, no governo estadual. Então nós temos que ser muito atentos a isso, porque meios nós temos, é só escolher a pessoa certa. Tá certo. Tá aqui o Dagner Turri, tá sempre na audiência conosco. Meu boa noite para a convidada. Desculpe, mas não acredito na recuperação desta cidade após o estrago feito pelas gestões petistas e gutistas. Esse está desgostoso mesmo com a política. Qual o nome dele? É o Dagner Turri. Dagner, vamos fazer um acordo aí? Confia em mim pela última vez aí, que você vai ver que a gente tem jeito sim. Até porque quando a gente deixa de acreditar no ser humano, a gente deixa de acreditar em Deus. Se eu acredito em Deus, eu acredito no ser humano. Existem muitas pessoas boas e muitas pessoas apaixonadas pela cidade e que a gente tem que ter essa mescla, que é a parte de gestão e a parte sensível da coisa. Eu, como mulher, eu posso te garantir que eu estou trazendo os dois pontos que são extremamente necessários para nós termos uma boa administração. Confia em mim, vem comigo. Ô Fran, ali a Marisa Vitório da Silva, boa noite a todos do Radar Notícias. Fran, 19h05, já é hora de colocar uma mulher na Prefeitura de Guarulhos. E claro, Fran Correia, Jupira Araújo, tem mais comentários aí, produção? Vamos dar uma moral aí para a audiência. Fran, e sobre o Hospital da Mulher, caso você ganhe a Prefeitura, você falou que iria concluir. E quem irá manter o hospital, hein? Vimos que o Hospital JJM, o repasse da Prefeitura é baixo. Ricardo Siqueira. Ricardo, que bom que você me fez lembrar do hospital e falar do Hospital da Mulher, porque é algo que eu venho brigando bastante desde 2018. Foi um dos meus primeiros pedidos para o governador eleito, né, na eleição de 2018, para que a gente finalizasse essa obra do Hospital da Mulher. E imagina você que para finalizar a obra do Hospital da Mulher, nós precisaríamos aí de 25, por aí, no máximo de uns 25 milhões de reais. Enquanto foi gasto lá naquela tenda do Secap, na época da pandemia, mais de 50 milhões de reais. Nós poderíamos, com esse dinheiro, ter terminado, finalizado o Hospital da Mulher e feito uma tenda que outras cidades gastaram infinitamente menos. Então, é algo completamente possível, sim, de ser realizado, ainda mais que hoje tem o investimento destinado,
ou então, pelo menos, já pronto para se destinar pelo governo do estado, mas faltou boa vontade nessa gestão. Nessa gestão já não tem mais como fazer, porque nem dá tempo mais. Mas você pode ter certeza que é algo que eu tenho um comprometimento, principalmente com essas mulheres que acreditaram muito em mim lá em 2020 e vêm caminhando comigo nesse projeto maravilhoso que nós criamos, e o Hospital da Mulher tem que ficar de pé e vai acontecer. Sobre o JJM, o Eli Correia Filho foi um dos deputados que mais mandou emenda para o JJM. Por muitos anos o JJM ficou funcionando, Guto, por causa do dinheiro do Eli. Inclusive teve uma das vezes que eu fui até Brasília, quando estava, mesmo não sendo suficiente as emendas do Eli, a prefeitura não ajudando, peguei o avião, fui até Brasília, falei com o ministro Mandetta naquela época, pedi, Mandetta, precisamos de um valor para a prefeitura. Quando ele falou assim, vou mandar, aí o prefeito na hora ficou meio preocupado, porque sabia que seria divulgado, que eu fui lá, que eu pedi, aí só aí nessa pressão que a Câmara naquele momento mandou por volta de 3 milhões para o JJM, e naquele momento salvou um pouco da situação, mas hoje volta a estar numa situação crítica. É possível, sendo dado atenção. Mas não é dada atenção. Hoje o dinheiro da cidade, ele é colocado em muitas outras coisas tudo é importante dentro de uma administração. Deixo bem claro, tudo é importante, mas existem as prioridades e não estão colocando investimento naquilo que é prioridade. Fran, só mais 2 perguntinhas aqui para concluir, 18h08, temos mais 2 minutinhos. A Sônia Souza está pedindo para você expressar aqui o seu pensamento sobre a questão dos servidores públicos. Como é que você encara os servidores públicos? Falei bastante, Sônia, sobre isso. Eu sou muito a favor de nós resgatarmos essa qualidade que está diante dos nossos olhos, diante do nosso nariz, que são os servidores públicos. Eu não entendo porque uma administração consegue deixar isso de lado e não valorizar quem de fato está ali e todo preparado para nos ajudar, principalmente aí, falei da área da saúde, que eu usaria completamente todo esse reforço, essa força que nós temos dentro dos servidores públicos, que são pessoas que eu tenho certeza que têm um carinho muito grande para fazer a máquina da prefeitura girar e acontecer. Então, eu acho que toda essa minha fala te resume que eu sou uma pessoa a favor de valorizar o servidor público, porque talvez esteja aí o grande segredo de uma boa administração. Fran, só para concluir, como é que ficou a questão do PSDB? Aliás, o Rabi Galinho me cobrou ontem, falou, ela mandou um e-mail, disse que ia resolver lá. Como é que está essa questão do PSDB? Ô, Rabi, Rabi, deixa eu falar uma coisinha para você. Primeiro, coração, que você fez coração para mim, então eu vou fazer para você, com o maior carinho do mundo. Aliás, ele atendeu um candidato hoje, Guto. Ele fez um discurso tão lindo a meu respeito para o candidato, falou tão coisas boas, falou tanta coisa boa para o candidato que ele saiu de lá da prefeitura, bateu na minha porta e fechou comigo e vai ser candidato lá no meu bairro. Eu quero que todos os candidatos vão falar com o Rabi. Gente, com o Rabi, com aquele Wagner, que também fez um discurso muito bom, Wagner Franco fez um... Wagner Franco. Wagner Franco. Eu não tô nem tocando no assunto do outro, hein? Wagner Franco, que também atendeu os candidatos, foi super legal lá, falou um discurso muito bom, né? E é legal, porque eles atendem e depois vem pra mim, fecha comigo e tá tudo bem. Agora, Rabi, tá pegando fogo no parquinho da prefeitura. Você tá preocupado com o PSDB, meu amigo. Tem partido muito mais próximo de vocês, que é bom você abrir o olho que vai dar zebra. Mas foi uma pergunta minha, na verdade. Eu comentei com ele que perguntaria para você sobre o PSDB. É que é gostoso zoar com o Rabi. Ô, Guto, o PSDB tá tudo bem. Estamos em casa. Somos um grupo coeso. Eu entendo que a política, ela é dinâmica, que a política, ela de vez em quando, do nada, muda-se o caminho, mas se eu falar na data de hoje, tá aí, semana que vem vai ser a convenção estadual. Você se lembra que foi isso que eu falei? Eu não posso fazer nada por enquanto, porque nem a convenção estadual aconteceu, tem data, que será a semana que vem, e que a partir daí
Há algumas cidades que estavam ainda sem aparecer ali, né, o nome, que eu não entendo muito dessa parte burocrática, eu entendo do que é falado comigo, olho no olho, com os dirigentes do partido, e está tudo certo. Nós temos até o final aí de março, que é a data limite aí, né, na primeira semana de abril, algumas coisas a serem definidas. Eu estou muito confiante no grupo, que eu acredito que nós vamos atingir aí de 6 a 7 partidos. Eu acredito muito nesse grupo. Não fico falando, podem ficar tentando arrancar, não vou ficar questionando absolutamente sobre nada, mas eu sei as conversas que nós estamos tendo, todo esse grupo que está confiando muito nessa, talvez aí, pela primeira vez, algo inédito acontecer dentro da cidade de Guarulhos, que é uma união de pessoas muito competentes em volta de uma candidatura que é a minha, então vai dar certo. Tá certo, Fran, 19h12, estouramos bastante aqui o nosso tempo hoje, mas muita gente na audiência, a gente precisa também passar as perguntas da audiência. Quero agradecer a sua presença. Tá bom, obrigada, Guto. Gostei muito de participar, é sempre um prazer e toda vez que você precisar falar de política, falar da cidade com paixão, não vou bater na mesa, mas vou falar com paixão, pode me chamar. Tá certo. 19h12, quase 19h13, muito obrigado pela sua audiência. Amanhã teremos entrevistas aqui interessantes, hein? O vereador Geraldo Celestino, que apoia o prefeito Guti, também o vereador Romildo Santos, tem novidade aí. Ele teve uma conversa com o vice-governador Felício Ramute, que parece que diverge do apoio ao xerife. Vamos saber mais novidades aqui amanhã no Radar de Notícias. Ponto final nessa edição, muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser.